A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Eu quero na manhã de hoje compartilhar com vocês um texto na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo de número 16, verso de número 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Na manhã de hoje, falarmos um pouco sobre estes personagens que a Bíblia, no capítulo 16, vai nos informar. Falar sobre Sarai, mulher de Abrão, Abraão, seu marido, e Agar, a serva egípcia. O texto diz, irmãos, que Sarai ela não consegue gerar filhos, ela não consegue engravidar. Então ela tem uma escrava por nome de Agar. E ela se dirige ao seu marido Abrão e diz assim: olha, nós temos uma escrava. Entra ela. Eu entrego ela nos teus braços. Gera filhos para nós. Por que faz isso? Existia uma promessa dada por Deus. Deus disse que daria filhos, que ele seria pai de uma grande multidão. Mas passa 10 anos. Deus, quando chamou, faz promessa, tinha 75 anos de idade. E 10 anos habita em Canaã, então ele está com 85 anos de idade. Mas a promessa não chegou, não se cumpriu, passou 10 anos. O que os anos se passa e traz a inquietação por não ver se cumprir a promessa de Deus? Então tem pessoas que às vezes quer encurtar o caminho, quer dar um jeitinho brasileiro, o tal do arrumadinho. Dar aquele jeitinho, vamos dar um jeitinho. A serva está aí, entra. Gera filhos para nós, mas isso não foi a promessa de Deus. Interessante é que Abrão, ele dá ouvidos à voz de Sarai. Não consulta a Deus. Não vai orar a Deus, pedir orientação a Deus. E às vezes, quando nos precipitamos, e a precipitação às vezes traz causas, existem problemas que surgem por causa de um passo dado em falso. O que é que acontece? Ela entrega a sua serva a Abrão. Abrão coabita e logo a escrava engravida. No engravidar, aí surge um problema. A escrava, vendo que engravidou, a escrava se acha
a dona da casa e começa a desprezar a sua senhora. O que eu disse traz consequências. E agora ela se dirige para o seu marido Abrão se queixando. E diz assim: seja Deus testemunha entre mim e ti. Eu estou sendo desprezada. A escrava não quer obedecer. Ela está me humilhando. E o que acontece? Abrão diz assim: eu entrego ela nas tuas mãos. Faz o que é bom aos teus olhos. E o que é que acontece? Entregou de mão beijada, autorizou. E a senhora da casa, Sarai, começa agora a humilhar, a afligir a escrava. O que é que acontece? A escrava tem uma primeira oportunidade. Ela foge. E foge carregando um filho de Abrão. Vai para onde? Não tenho para onde ir. Foge para onde? Deserto. Deserto não é bom. Deserto muitas vezes não tem água, não tem alimento, não tem amigos e outra, ela é escrava. Não sei nem aonde recorrer, não tenho parente, não sei nem quem é meu parente, eu sou escrava. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor visitou lá no deserto Agar. E tem um diálogo com a escrava neste capítulo 16. De onde tu vens e para onde tu vais? Disse o anjo. Faz uma pergunta para a escrava. E ela confessa: estou fugindo da minha senhora. O anjo diz assim: volta. Humilha-te debaixo das mãos dela. O anjo está dizendo: vai lá e humilha-te, pede perdão, pede desculpa pelo erro cometido. Vai lá, volta. Estás grávida? Estou grávida. Tu terás um filho. Olha o que o anjo diz: tu terás um filho. Filho. Não foi filha, diz: terás um filho. E o nome do menino será Ismael. No deserto, o anjo diz que ela terá um filho e o nome será Ismael. Segura isso aí. Isso é forte. Ela volta, ela se humilha, pede perdão à sua senhora, restabelece a harmonia dentro do lar. O que é que acontece? O menino nasceu. Acompanhe comigo no capítulo de número 16, isso é importante, livro de Gênesis. Versículo de número 15. Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera com Agar de Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Lá no deserto, o anjo tinha dito: é um filho. Segundo, tinha dito: será chamado de Ismael. Mas quem coloca o nome é o pai da criança. E o nome que se colocou na criança, Ismael. Naquele tempo, não tinha esses processos todinho de vai ali no médico, examina, faz ultrassom e etc, vê quem é, se é menino, que é menina. Não, mas o anjo já havia falado que seria um filho.
E o nome seria Ismael. E assim foi. Deus falou com uma escrava. Mas o que acontece no decorrer da história? Quando nos deparamos no capítulo de número 21, a promessa de Deus ela se cumpre. E a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo de número 21, versículo de 8 ao 9, a Bíblia vai dizer que quando nasceu Isaac, debaixo da promessa de Deus, Isaac agora ele é desmamado, ele para de se alimentar no seio da mãe, e Abraão resolve dar um grande banquete, uma festa. E naquela festa, naquele banquete, a Bíblia diz que Ismael, ele zombava, tem tradução que diz zombava, tem outro que diz caçoava do seu irmão. E o que é que acontece? Sara observou aquilo e não gostou. Existem mães que não gostam de ver o seu filho caçoar. Qual é a mãe que gosta de ver o seu filho sendo apelidado? Mas por contrapartida, aí eu lhe pergunto, são irmãos. E dentro de uma casa que tem vários irmãos, qual foi o irmão que nunca colocou um apelido no outro, meu irmão? Que já zombou do seu irmão porque ele é gordo, porque ele é magro, porque ele tem um orelhão, porque tem uma venta grande, porque tem uma testa grande. Qual foi o irmão que nunca zombou do outro? Mas ela aproveita uma oportunidade. Existem pessoas que às vezes querem uma oportunidade. Sabe para quê? Para às vezes consertar simplesmente o seu erro cometido. A preocupação de Sara, tanto, era por Ismael ser o mais velho. E diz assim, olha, põe essa escrava para fora com o seu filho, porque ele não será o herdeiro aqui não. Briga por espaço, pelo ambiente de quem ia reinar, de quem ia tomar conta. Mas Abraão, desta vez, ele diz, não posso colocar, ele é meu filho. Abraão se posiciona de uma maneira agora contrária. Mas, peraí, mas eu vou consultar a Deus. Tu está mandando eu colocar meu filho para fora. Deixa eu consultar a Deus. Agora Abraão, ele toma uma atitude de consultar a Deus através da oração. Diferente de quando foi lá no capítulo 16, de não consultar a Deus, de receber a escrava em sua mão. Aí ele agora está aprendendo a lição. Deixa eu consultar a Deus. E a Bíblia diz que com a palavra de Sara, o coração de Abraão ficou partido, dolorido de escutar aquilo da boca de Sara. Mas ele disse, deixa eu conversar com Deus. E no diálogo com Deus, irmão, Abraão esperava que Deus viesse lhe trazer uma palavra de conforto e dizer, não, Sara está errada. Olha, Abraão, quando vai consultar a Deus, Deus fala, olha, em tudo que Sara te falou, te disse, cumpre. Coloca a escrava para fora. Mas tem um porém. Eu vou cuidar dela. E vou cuidar do menino. Por ser teu filho. Por ser descendência tua, Abraão. Deus está prometendo a Abraão que iria cuidar.
Coisa interessante. Mas, mesmo assim, se afastar do meu filho foi doloroso para Abraão, mas ele cumpriu, porque Deus disse que ia cuidar, zelar, como já havia prometido a escrava lá no capítulo 16, que iria cuidar dela e do seu filho. Deus, quando Ele promete, Ele não falha, irmão. Mas nós temos que respeitar o tempo de Deus e nunca nos precipitarmos, nunca darmos um passo em falso, porque pode trazer consequências terríveis na vida do ser humano. Olha o que a Bíblia diz, capítulo de número 21 de Gênesis, verso de número 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino. E despedida, ela foi-se andando errante no deserto de Beceba. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e levantou-se em frente, e afastou-se e distância de um tiro, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Olha que coisa interessante. Bem na manhã, cedinho do outro dia, madrugando, ele tomou pão, ele pegou o odre, deu o menino, despediu, e a Bíblia diz que ela saiu andando errante. Como eu tinha dito, não tinha para onde ir. Sai andando errante pelo deserto. Vai enfrentar o deserto pela segunda vez. Primeira vez, ela fugiu. Segunda vez, é colocada para fora de casa. E olhe que ela tinha se humilhado diante da sua senhora. O ambiente já estava em paz. Mas pelo fato de a criança zombar do outro, foi uma oportunidade para consertar erros, irmãos. Mas o que eu louvo a Deus é que Deus cuida, Deus zela, mesmo no deserto. Creia nesta palavra na manhã deste dia. Deus, Ele cuida no deserto. Eu quero te dizer na manhã deste dia que Deus, Ele entra no deserto com você. Deus, Ele está entrando neste deserto lado a lado, vai passar o deserto do seu lado. Acredite nesta palavra na manhã deste dia, que Deus está entrando neste teu deserto e Ele vai cuidar de você. E o que acontece dentro desse deserto? A água do odre, ela se acaba. Tão simples a água, mas se acabou. E a criança, o moço, ele pede água. Mãe, preciso de água. Mas é deserto, não tem água. Mas a Bíblia vai dizer que ela coloca o menino, o rapaz, debaixo de uma árvore, se afastou a distância de 150 metros, um tiro de arco,
A Bíblia diz que ela levanta a voz e diz que não veja eu morrer o menino. E começou a chorar, meus. Está faltando água. Meu menino vai morrer. Mas aí é que entra a ação sobrenatural de Deus na vida de Agar, na vida de Ismael. Deus lhe havia feito promessa. O anjo de Deus, ele é enviado. E ele não vai para o menino, não. A Bíblia diz que o menino, no lugar em que ele foi colocado, a Bíblia diz que o menino clamava, clamar, orar. Sabe por quê? Porque teve um aprendizado dentro de casa, como saber orar a Deus, interceder ao Pai. A Bíblia diz que o menino, no lugar que foi colocado, ele clama a Deus, ele intercede a Deus. Mas o anjo de Deus não se dirige para o menino que está clamando, vai em direção à mulher que está desesperada e diz: que tens, Agar? Levanta-te, pega o rapaz pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. Era Deus renovando promessas. E a Bíblia diz que ela teve condição de se erguer com a palavra que o anjo trouxe a ela. Ela se levantou, ela pegou o moço pela mão. Quando olhou para o lado, ela viu no deserto um poço de água, irmão, a providência de Deus. Eu quero te dizer na manhã deste dia que Deus, ele está agindo com providência. Neste deserto tu não morres de fome e nem vai morrer de sede, porque Deus, ele vai cuidar de você. Se Deus teve condição de cuidar de uma serva egípcia e do seu filho, ele tem plenas condições de cuidar de você. Receba a palavra de Deus na manhã deste dia. Deus, ele cuida de você neste deserto. Neste deserto você não está sozinho. Deus está do seu lado na manhã deste dia, neste deserto. Que Deus, ele possa te abençoar em nome de Jesus.